Meus queridos e minhas queridas, nós continuamos no estudo da prática forense e hoje nós vamos comentar com os senhores a respeito de algumas petições que, por óbvio, não são cobradas, não são exigidas no exame de ordem, mas que são petições que são comuns no dia a dia do exercício da profissão. E o propósito hoje é exatamente ensinar os senhores a elaborar essas petições. A primeira delas é uma petição de especificação de provas. Sobre o tema, os senhores já tiveram a oportunidade de estudá-lo no Direito Processual Civil 2. E lá aprenderam que o momento processual para que o autor ele indique as provas que pretende produzir para demonstrar as suas alegações iniciais é o da petição inicial. E o momento próprio para o réu, né, indicar as provas com as quais pretende demonstrar as suas alegações defensivas é na petição de contestação. Mas se tornou já uma tradição nos nossos fóruns que os juízes, né, concedam uma nova oportunidade para que as partes elas se manifestem a respeito das provas que pretendem produzir. Então, normalmente, antes de sanear o feito, o juiz ele costuma dar um despacho, né, mais ou menos nestes moldes. Digam as partes, no prazo comum de 5 dias, se tem provas a produzir, delimitando o seu conteúdo ou esclarecendo o seu objeto. Então o despacho normalmente ele tem esse teor. O importante aqui é dizer para os senhores essa questão do delimitar o conteúdo, esclarecer o objeto. Isso significa que nesse momento, se a parte ela se manifestar sobre esse despacho, ela tem que dizer para o juiz com qual a finalidade da prova, por que ela deseja produzir aquela prova. Por exemplo, numa ação de indenização por acidente de trânsito, o réu manifestando sobre esse despacho, ele vai dizer para o juiz o seguinte: excelência, eu desejo produzir a prova testemunhal, com o objetivo de demonstrar que o autor é o culpado exclusivo pelo seu atropelamento. Então isso é esclarecer o conteúdo, delimitar o objeto da prova. Então fundamental nesta petição. Sobre essa petição, preciso dizer ainda, né, porque é importante para que os senhores tenham a exata dimensão do assunto, que, primeiro, né, essa petição de especificação de provas, ela não vincula o juiz. Então isso significa dizer para vocês o seguinte: ainda que as partes digam que tem provas a produzir, se o juiz entender que é possível o julgamento antecipado do mérito, ele procederá a esse julgamento independentemente do requerimento formulado pelas partes. Então, essa petição não vincula o juiz. E segundo, se uma das partes for omissa em relação a esse despacho, nada a falar a respeito dele, não ocorrerá para ela a preclusão, significando dizer que ela poderá participar da produção da prova que foi autorizada, que foi deferida pelo juiz. Assim, por exemplo, se diante de um despacho desse, o autor se manifestar
dizendo para o juiz que pretende produzir a prova pericial e o réu for omisso, ficar em silêncio, caso o juiz autorize a produção da prova pericial, o réu, que nada falou, terá direito de participar da produção dessa prova. Então, para materializar o que eu acabei de falar, eu estou enviando para os senhores um exemplo, um modelo de uma petição de especificação de provas, onde a parte indica a prova e diz para o juiz qual a finalidade daquela prova. Um abraço.